Seja muito bem-vindo ao FortunaCast, o podcast feito para você que decidiu assumir o controle da sua própria vida e construir riqueza de verdade. Eu sou o Léo Lima. Eu sou o Natanael. E junto vamos explorar os bastidores do sucesso, da liberdade e da mentalidade dos que prosperam com propósito. Toda semana você vai encontrar insights práticos, conversas poderosas e estratégias que funcionam no mundo real, para quem empreende, sonha alto e quer viver com mais sentido, mais impacto. Prepare a sua mente. O FortunaCast está no ar. E o nosso convidado de hoje é alguém que saiu do interior da Bahia, trabalhava com seus pais ali numa marcenaria e traz hoje muita bagagem para nós hoje no ramo do empreendedorismo, né? Você que sonha em empreender, hoje nosso convidado de hoje é alguém que saiu lá do interior da Bahia, foi para Europa e voltou com uma visão totalmente diferente do que quando ele já estava aqui, né, trabalhando com seus pais e construiu hoje um império, uma mega loja no ramo de imóveis planejado. E está aqui conosco hoje o nosso amigo Davi Araújo. É isso aí, um prazer estar com vocês aqui, participando desse podcast de Fortuna. Ser empreendedor, eu sempre digo que é algo que parece que vem na veia, né? Exato. Certo? Eu sou do interior ali da cidade de Tucano, distrito de Caldas do Jorro. Fui para a Europa em 2005 e voltei com a mentalidade, como é que se diz? Virou a chave. Virou a chave, certo? Verdade. Então, falando aqui para vocês que nos acompanham, que vai estar sempre vendo esses conteúdos bacana, que quer às vezes ser empreendedor, não sabe por onde começar, eu sempre tenho dito que primeiro você tem que gostar do que você vai fazer e depois confiar e se dedicar ao máximo para isso. Com certeza. Então é muito bom estar com vocês aqui, participando desse bate-papo, trocando experiência, trocando as ideias, porque hoje no mundo da tecnologia, da mídia, isso é importante, né? A gente contribui com o próximo que quer entrar no mercado, que quer crescer, que quer ter uma vida melhor. Correto. Foi isso que me fez sair do interior para poder atender outras cidades. E estamos também na nossa capital, em Salvador, fazendo os grandes projetos aí, megas projetos e realizando o sonho dos clientes. Correto. Eu falo que empreender é como te colocar no avião, te jogar de lá de cima, te dar uma linha e um rolo, um rolo de linha e uma agulha de tecer. Então, você tem que construir seu paraquedas na sua queda. Para mim, empreender é esse tipo de aventura. É algo que a gente gosta de falar bastante. Mas o que eu quero saber de você é: o que foi que virou tua chave para a relação de empreendedorismo na Europa? Nesse ponto aqui, foi isso aqui que me fez virar a chave e mudar toda a história da sua vida. Vou começar um pouquinho de lá, da minha infância, né? Meu pai sempre nos criou trabalhando, certo? Nós estudávamos, mas chegava do estudo, bora trabalhar, porque é trabalhando que se constrói as coisas. E isso eu agradeço muito a ele, certo? Antes de trabalhar na marcenaria, eu fui vendedor de picolé, trabalhei em oficina de bicicleta, lavei carro também na rua. E fiz várias coisas antes de entrar na marcenaria. Uns 13 anos para 14 anos foi que eu entrei na marcenaria para ajudar aos marceneiros, certo? Meu pai colocava para ajudar os marceneiros ganhavam na comissão e eu não ganhava nada, certo? E ele vinha cobrando aquilo, não, tem que trabalhar, tem que ajudar, já come, já dorme, já tem tudo, para que você quer ganhar dinheiro? Então, aquilo ali, a gente fica assim um pouco na mentalidade daquela época, não tenho o que reclamar do meu pai. O que eu aprendi com ele foi algo muito bom, que você só conquista as coisas trabalhando,
Não tem Sim, outra maneira, certo? verdade. Então, quando a gente está ali no interior e você vê a oportunidade, foi aí onde eu fui para a Europa, e conheci o mundo lá fora, que para você construir algo, você tem que se dedicar muito mais ainda, certo? Então, a vida do interior é uma vida mais tranquila, mais, como é que se diz, confortável. E quando eu cheguei na Europa e vi aquilo, um outro mundo, eu falei, não, eu Sim, não quero voltar para o interior para ser a mesma coisa. Então, para vocês que estão nos assistindo, a gente precisa sair, enxergar outro mundo, certo? Então, isso fez com que virasse a chave. Fiquei na Europa, aprendi algumas coisas, ali em Madrid mesmo, na capital. Até hoje ainda tenho minhas irmãs lá, tenho 3 irmãs na Espanha, certo? E isso eu voltei com todo o gás. E me lembro como hoje, quando eu voltei, eu chegava na marcenaria às 5 horas da manhã, 5h30, e só saía 7, 8, 9 da noite, depois que fazia muita tarefa. E ali fui abrindo a mente, atendendo melhor o cliente, arriscando mais. Então é isso, empreendedorismo é enxergar. Imagine você estar vendo uma tela aqui na sua frente, preta ou branca, e você sem ver nada do outro lado. Então você enxerga verdade. além daquilo ali. Sim, E isso sim. fez com que nós saíssemos do interior e buscasse outras cidades, fazendo serviço com qualidade, entregando o serviço para o nosso cliente com inovação e com muita responsabilidade. Então fez com que a gente crescesse, evoluísse, e hoje a gente estamos aí em várias cidades da Bahia realizando o sonho. Isso aí que é importante, né? Realizar os sonhos dos seus clientes e deixar eles satisfeitos. Mas com relação ainda ao seu pai, eu acho bonita essa relação, principalmente uma relação de trabalho, né, e família. Você considera o seu pai como um herói, um mentor? Sim, com certeza, né? Com certeza, eu não tenho. Assim, eu acho que não tem figura melhor que me representou e me fez o homem que eu sou, a não ser meu pai. Foi história que deixou, mas a gente sou muito grato, certo? Porque a gente tem uma base, tem uma família, tem um pai ali cobrando. Quanto mais o pai cobra, é porque ele quer o melhor para o seu filho, certo? Então, assim, ele fomentou tanto na minha área, certo? Quanto para me tornar o homem que eu sou hoje, né? É. Então, isso foi muito bom. Eu fiz essa pergunta porque é muito importante, né, para a nossa atualidade de pais, né? Hoje temos pais diferentes, mães diferentes, com mentalidades diferentes. Então, você que é pai, aproveite bem o seu filho e instrua, porque o filho não faz aquilo que a gente manda, né? Ele faz o que o pai faz. Isso é bem interessante. Agora, o que te motivou a empreender, mesmo vindo de uma realidade tão simples no interior? O que te levou a empreender, já que seus pais tinham uma marcenaria, né, e vivia daquilo? O que te fez, te impulsionou? A não aceitar a realidade que nós vivíamos, né? Sim, Então, não aceitar a realidade. Então, se você quer algo diferente, você tem que buscar. Então, a gente vivia no interior, passamos algumas dificuldades. Me lembro como hoje que um dia eu cheguei em casa à noite e pedi alguma coisa para minha mãe para comer e ela disse: só tem café preto com farinha. sei bem o que é isso. Né? Então, eu passei por esse É, processo e a gente sabe o que é isso. sim, Então, isso sim, fez com que a gente buscasse algo diferente. Então, eu saímos. E a gente vê que, às vezes, no interior, não tem, às vezes, a possibilidade de você alcançar outros níveis. Né? Então, você tem que correto. buscar outros clientes, buscar outras cidades, fazer um produto diferenciado e entregar o melhor. Isso que a gente vem sempre buscando isso. Então, você que quer ser empreendedor, que acredita, que quer montar um negócio, você tem que sempre pensar em fazer o melhor para o seu cliente. Hoje eu passei na Feira Livre e vi um rapaz, interessante essa história, um rapaz sentado em cima de um caixote, na frente dele vários caixotes, ele com o celular na mão
E na frente dos caixotes tinha ali melancia, banana, aipim, tudo produto da roça, Não. natural. E aí aquilo ali eu parei, voltei, eu estava fazendo caminhada, voltei e falei, rapaz, deixa o celular um pouquinho de lado, foque no seu cliente. Você não veio aqui, não foi para vender o Sim, produto? sim, Então, verdade. para ser Importante. empreendedor, você precisa enxergar algo diferente. Aí ele olhou assim para mim, rapaz, é verdade. Deixou o celular de lado. Falei, vários clientes vão estar passando aqui, ofereça o seu produto. Exato. Produto natural, que veio ali da roça, você vê um negócio bom, bonito, gostoso, sem agrotóxico, né? Exato. Então, assim, ele abriu ali a mente. Então, e ser empreendedor é enxergar algo diferente. Então, esse cara deixou o celular de lado e eu vi que ele pensou ali em fazer diferente. Então, é isso aí. Importante. Você me fez lembrar de uma história, né? Um mentor, uma vez que eu vi uma palestra de um rapaz, e ele fez uma pergunta aí em uma palestra. Qual o produto mais vendido? Eu pergunto para você. Qual o produto mais vendido? Dê um Google aí, pesquise, porque eu fiz isso. E aí, fui pesquisar, né? Fiquei ali na palestra dele ali, ouvindo e tal, e ele disse para mim, né? No seu vídeo lá. Produto mais vendido não é o móvel planejado, não é. Um disseram que era água, outros disseram, né, que era carro. Só que o produto mais vendido é o que se oferece. Se você não oferecer, Não vai vender. eu não compro. Todo mundo falou algo, né? Produto mais vendido é a Hilux. Produto mais vendido é o ouro. E a gente só pensa no produto. Mas, na verdade, é aquilo que se oferece. Verdade. Se você não oferece, ninguém vai te comprar. Então, Com isso se certeza. encaixa bem para o exemplo que você trouxe. Isso aí. Agora, qual foi o seu primeiro empreendimento, ali que você já começou cedo, né? Sua vida de trabalho. Aquilo que você lembra, que marcou na sua história. Porque você trabalhou com móveis, mas você não trabalhou só com móveis desde o seu início. Você falou para mim que começou vendendo geladinho, né? Depois trabalhou numa bicicletaria. Bicicletaria. Mas eu quero ouvir de você. Qual foi o seu primeiro empreendimento que marcou sua história? Nós tínhamos a marcenaria, né, lá no interior, e eu aprendi com meu pai a marcenaria, e aí do lado da marcenaria nós montamos uma loja. Sim. Né? Então eu abri o CNPJ e fui lá e montei aquela loja ali de produto e deu certo, junto com a da marcenaria. Então arrisquei, mas logo lá na frente eu entendi que eu ia ficar mais na parte da fábrica, Sim. de fazer móveis planejados. E aí foi aí onde eu foquei muito mais na parte da marcenaria mesmo. Daí a gente pegou a marcenaria, que era uma marcenaria muito tradicional, e transformamos ela para uma marcenaria 4.0, que é uma marcenaria bem industrializada, com maquinários de última geração, tecnologia, sistema, e é isso. Legal. Quando eu falei para você que eu trabalhei vendendo picolé e trabalhei na bicicletaria, foi para outras pessoas, né? Sim. Certo. Isso é muito bom. E a experiência conta muito, né, no mundo dos negócios. Você acredita que a mentalidade pessoal, ela influencia nos resultados? Sim, com certeza. Com certeza. Porque hoje, inclusive, o nosso podcast aqui hoje foi criado, né, para mudar a mentalidade das pessoas, né? Fortalecer aquelas dúvidas que ela tem e modificar isso em algo próspero. E eu aprendi, né, ao decorrer do longo da minha vida, que a gente não muda a realidade do nosso bolso se a gente não muda a mentalidade. E isso vivemos todo dia na prática. É isso mesmo. Se você não desbloquear, né, a sua mente, acaba você enxergando um mundo diferente. Então, você tem que hoje tem vários cursos, técnicas, coaching, que às vezes faz com que você mude sua mente, enxergue algo diferente, certo? A gente, como empreendedor, a gente às vezes tem Nós, como empreendedor, a gente vê algumas pessoas e acha sempre que o empreendedor, o empresário,
ele quer sempre explorar o colaborador. Sim, E eu não vejo por essa forma. Eu acho que se o colaborador ele tem uma mentalidade aberta, que o mercado vai chegar a isso, sim. você, como colaborador, você vai fazer... Futuramente você vai participar de, às vezes, até um investimento maior da empresa. Você pode se tornar dono, pode se tornar parceiro daquela empresa. Então, a mentalidade precisa abrir nesse sentido. Sim. Então, eu trabalhei para outras pessoas e quando eu fui para a Espanha, trabalhei também para outra pessoa lá. Vou contar esse fato aqui que é importante. Quando você pensa diferente, tem um pensamento de empreendedorismo. Por mais que você trabalhe para outra pessoa, mas você tem que ter esse pensamento. Sim, correto. Eu também concordo com você plenamente. Isso. Então, assim, quando eu cheguei lá na Espanha, eu fui trabalhar com um cara lá e a gente pegou o carro e seguimos para a obra. E foi um cara também trabalhador com a gente. E ele disse: Você é puxa-saco de patrão? Eu É sempre falei: assim. Eu não. Eu tô aqui para dar o meu melhor. Exato. No momento que eu dou o meu melhor, dentro do meu horário, tudo vai dar certo. E, por incrível que pareça, fiz um bom trabalho e quando eu falei de vir embora, o patrão, não, você não vai embora não, eu vou pagar passagem para sua mulher, eu vou pagar tudo que você precisar para ela vir para cá, para você ficar aqui comigo. Mas eu decidi voltar e transformar a realidade da marcenaria que meu pai deu continuidade desde que ele aprendeu. É bem interessante falar sobre isso, porque assim, ó, no mundo de hoje, né, a gente vive como se fosse um empresário, fosse um vilão, né? Que na verdade não é nada disso, né? O empresário ali, ele tá lutando, batalhando também pelos mesmos objetivos. Ele tá lutando pelo o salário do funcionário, pela empresa. E eu penso assim, dessa forma, que quando a empresa lá dá certo, ela vai subindo cada vez mais, né, um degrau, conquistando, então vai ficando melhor para todo mundo. E aquele funcionário que tem aquela visão, né, melhor, ampla do negócio, que não faz só aquilo que lhe manda, né, aquilo que lhe pede, aquele funcionário espontâneo, ele tem uma tendência muito grande de crescer também, tanto dentro da empresa quanto fora, né? E a gente tem que descaracterizar que o empresário, ele não é um feitor mais hoje, não. Ele é um cara que está ali para te ajudar a prosperar junto contigo. E a questão da mente, né? Se você não mudar a mente, não tem como você mudar o bolso. Não tem jeito, não tem jeito. Se você não mudar a mente, parar aqui para pensar, poxa, eu estou aqui com a empresa, se a empresa quebrar, eu vou quebrar junto. Entendeu? Então a mentalidade tem que ser essa. A Isso mentalidade mesmo. tem que ser essa. Se não for essa, acaba para todo mundo. Então acaba desandando tudo. Essa é a grande verdade, né? Então, acho que hoje a gente deve mudar mais essa mentalidade. O Com certeza. empresário é seu parceiro, não um vilão. Com certeza. Essa é uma mentalidade que todo mundo tem, na verdade. Né? Sim, De um empresário, o patrão, ser aquele camarada que só quer se aproveitar. é. Eu, quando trabalhava também para alguém novo ainda, pensava assim, dessa forma. Então, acredito que isso seja normal, né? Na mentalidade das pessoas que trabalham e que não tem aquela visão de futuro, de ser um empresário ou um empreendedor, trabalha em alguma área da vida. Você falando que foi vendedor de picolé, me lembrei que eu também fui vendedor de picolé. Massa. Vendi picolé, Uhum. e não foi poucos dias não, viu? Mas vendia muito. É. Tinha dias de eu baixar um pouco a margem do meu lucro para poder vender mais. Voltar na sorveteria, pegar outro carrinho cheio de picolé e sair vendendo de novo. Já teve dia de eu sair com três vezes no dia Encher para e vender voltar picolé, pra- encher e voltar. Aconteceu isso também. Encher e voltar, Aquele isso é muito primeiro importante. negócio a gente nunca esquece, né? É verdade. Eu também, Então, também quando eu comecei também, eu já vendi geladinho, né? Não é o picolé. Aqui a gente conhece como geladinho. No Rio de Janeiro é conhecido como sacolé. Sacolé. Sacolé, né? Então a gente nunca esquece, né? É bem interessante. E aí a gente vai aprimorando as coisas, vai mudando de negócio, vai se identificando com o ambiente, né? E a minha outra pergunta é: o ambiente influencia ou não? o ambiente você quer dizer no sentido do local? No sentido do local em meio ao empreendedorismo. Com certeza. Eu vou lhe dar um outro exemplo para você que está querendo empreender. Essa é uma dica que vale ouro.
Às vezes você quer botar um negócio na garagem da sua casa para não pagar aluguel. E isso a gente teve essa experiência. Quando você vai para um local que você paga aluguel e tem fluxo de gente, o aluguel se torna irrisório. Então, empreender é enxergar algo além. É você fazer uma visita no local, é você dar uma olhada no fluxo de pessoas, se é o cliente que vai passar ali naquela rua. Então, às vezes, você quer começar, às vezes começa na sua casa, não tem problema, porque às vezes você já tem uns vizinhos, e dali você vai sentindo o mercado para poder você também arriscar. Então, nós começamos com o negócio, depois a gente teve que avançar para outra cidade. E um outro gatilho interessante, nós temos um showroom em Caldas do Jorro, e chegou lá um arquiteto aqui de Salvador, e ele olhou o nosso produto e falou assim: você vende esse produto aqui para quem? Né? Hoje mudou o mercado, mas na época Sim. ele disse: ó, eu acredito que você está no local errado, Uhum. certo? E aí eu parei assim, fiz uma reflexão. Aí ele falou: ó, aqui só tem emprego nisso e nisso. Como é que você vai vender um produto desse num local que não tem demanda, não tem busca para isso? Correto. Alguns mentores dizem, né, Então, que uma água na paralela aqui, você comprando na mão dos meninos aqui que fica vendendo, é um preço. No shopping é é outro, outro, no aeroporto é no aeroporto outro. é outro. Então você tem que ir para onde te dá valor, né? É. E aí, com isso, abriu essa também mais ainda de trazer algo para outras cidades, né? Então, hoje a gente Sim. está aqui em Salvador também, atendendo vários clientes. Em Catu, nós temos um showroom. E é você buscar o cliente certo, né? No local certo. Então, o local influencia. Conhecer o seu Quando público você... também, né, Davi? hã? Também tem que conhecer seu público, era Buscar o essa? público. Então, você tem que buscar um público porque você está buscando entregar algo melhor. Sim. E, às vezes, o local que você está não tem aquele cliente. Né? Hoje, eu sei que as redes sociais, hoje a gente vende muito aqui pelo telefone, que o cliente entra, olha o nosso produto e liga para nós ir lá e a gente vai lá e apresenta, certo? E é isso. Legal, legal. O que você acredita ser mais importante? Uma boa ideia ou uma boa execução? Essa pergunta é Rapaz, pergunta muito boa. uma boa ideia Ou e uma uma boa boa execução? execução. A boa ideia, né? Sem execução é complicado. É. Rapaz, eu vou ficar com a execução, viu? Execução. É. É porque Prática, né? Porque você tá com a ideia e se você não executar, não adianta. Então você tem que executar Tem que executar. sim, concordo para poder plenamente. você trazer o resultado. Na verdade, o correto seria se a ideia seguisse com a execução, né? Eu tô falando isso É. porque tem muita gente que ela segue muito na procrastinação, né? Então, fica postergando, fica postergando. O Natanael aqui, ele me conhece já há um tempo, é meu sócio, e eu sempre falo com ele, né? E com outras pessoas, o dia de começar é hoje. Para mim, empreender é isso. Vamos fazer o projeto? É agora. Vamos. Planejou, pensou, repensou. Para mim, eu não sei para você, mas para mim, o dia de começar é hoje. Porque se ficar postergando, você nunca se inicia. Procrastinação Então, é problema. para você que Demais. está em casa e não tomou coragem ainda, está esperando o quê? Diz aí, o que é que você está esperando para começar o seu projeto ainda hoje? Porque você pode falar, Leandro, não tenho condição, não tenho estrutura. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu tem telefone? Tem. Você conhece aquela abazinha chamada status? Hoje você faz um post, né? Escreve lá, põe e anuncia seu produto. Você começa pelos seus vizinhos, começa na sua cidade, como você fez, né? E depois outras cidades até se internacionalizar. Então hoje não existe mais aquela dificuldade que antigamente. Eu penso assim. Então eu penso que assim, que você tem que começar. Ou você começa, ou você só vai dar desculpa. Verdade. Ok?
Você considera que empreender é um dom ou é algo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo? Rapaz, eu estava pensando nisso ontem. Empreender é um dom. É para todos? Não é para todo mundo, não. É mesmo. Não é para todo mundo, não. Mas a vontade e a experiência faz com que você empreenda. Sim, sim. A vontade de Sim. mudar De mudar a a sua realidade. realidade. A sua realidade. Certo? Você tem que ter um dom. É igual jogador de futebol. Você tem um dom, mas se você não praticar? Exato. Se você não se aperfeiçoar? Sim. Né? Então, assim, ser empreendedor é um dom. Eu vejo que é um dom, porque a gente vê vários empresários que às vezes não teve uma escolaridade, não teve uma base, e ele conseguiu vencer na vida e construir um império. Então você vê que aí você vai acompanhar aquela história daquele cara e você vê que é um dom de negociar, de vender, de mudar, de transformar, de trazer essa realidade. Então, é aquela questão que eu falei aqui agora para vocês. Se você quer montar um negócio e você faz uma pesquisa de mercado e você bota no lugar certo, você acertou. Sim. Às vezes ele não tinha um dom, Sim. mas ele foi lá e colocou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. É um dom que vem acompanhado de atitude. De atitude. Coragem, né? É a coragem. Né? Então, eu acho que tem o dom, mas ter o dom e não ter a coragem e a atitude, Coragem e atitude. então acaba não acontecendo. É verdade. É porque às vezes as pessoas têm medo, né, eu vou sair do meu CLT, tem aquela sensação de falsa segurança. Eu vou sair do meu CLT para empreender, mas vou largar de algo aqui que é seguro. Só que quando você começa a empreender, né, a mentalidade muda e você vê que o CLT também ele não é seguro, porque a empresa pode quebrar também. E aí você fica como? Eu te pergunto, como é que você fica? Então, eu escolhi empreender, eu prefiro empreender, durmo empreendendo, acordo empreendendo e vou continuar empreendendo. Empreender também não é só empreender, eu acho que também é uma paixão, né? É uma paixão, então, é uma paixão que seja duradoura, né? Não é aquela paixão momentânea, passageira, não. Gostar do Senão que vai faz é passar, importante. senão vai passar logo. Gostar do que faz é importante. Gostar do que faz, exato. Às vezes também a gente faz o que não gosta também, né? Pra viver o que gosta também, Para né? iniciar, você tem que fazer às vezes o que você não gosta. Verdade. E você, Davi? Hum. Gosta do que faz? Rapaz, tem eu amo o que paixão? faço, certo? É eu mesmo. amo, gosto quando a gente vê a realização de um sonho do cliente, isso é muito maravilhoso. É importante. Sabe? O sorriso do sorriso cliente. no rosto, um depoimento, certo? Essa semana, uma cliente mandou uma mensagem agradecendo pela equipe, a dedicação que foi lá. Isso a gente É maravilhoso. dorme mais feliz, Com né? certeza. Porque a gente busca, aí aquela questão. Às vezes você está na casa do cliente fazendo uma montagem e você está ali como colaborador da empresa e o cliente pede algo a mais e você faz. Você está empreendendo em você mesmo. Sim. Exatamente. É um Então, investimento, né? É um investimento em você. Então, empreender não é só você montar um negócio. Empreender é você fazer algo a mais. Sim, correto. Agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo já sentiu isso, eu acho que já passou por isso. Você já perdeu noites planejando, pensando como se projetar, como executar? Ou isso é só loucura minha mesmo? É só eu que sou assim? Rapaz, Ou é o mal de todo empreendedor? eu acredito que todo empreendedor, ele não dorme. Ele dorme pensando no projeto. Certo? Já aconteceu de a gente virar à noite acordado pensando no que planejar no outro dia, no dia seguinte, de executar alguma coisa que às vezes pode dar errado, que pode acontecer. E isso faz com que a gente amadureça. Sim. Né? Então, o empreendedor é isso, é pensando sempre
em algo diferente, ele não dorme. É como não é só você, não. Verdade. Isso acontece com todos nós que se arrisca a montar um negócio, principalmente num país que nós vivemos, né? Que às vezes não tem um apoio, né? Eu digo em todos os sentidos, de banco, de entidade, de governo. A gente fica buscando o apoio, né? Até dos próprios clientes. Enfim, a gente busca entregar sempre o melhor, né? E às vezes a gente não tem essa oportunidade. E é por isso que isso aqui que a gente está fazendo, vocês estão fazendo, isso é bom. Isso vai ajudar as pessoas a enxergar um negócio diferente, né? De pensar diferente, de empreender e acreditar que pode ser melhor. Correto, correto. Eu mesmo, quando eu tenho alguns projetos novos, né? Eu sempre me pego ali perdendo noites, mas é uma noite perdida boa, né? Porque eu consigo me concentrar melhor à noite quando não tem ninguém, né? Não tem barulho, não tem nada. Então já perdi várias e várias noites ali planejando, executando, montando a estratégia. Isso é muito importante. Então, quando eu chego com algum projeto, né? O Natan, às vezes, ele meio que se surpreende, eu vejo, né? Ele meio que se surpreende, porque quando eu vou falar um projeto para ele fala, não, rapaz, tem que planejar esse negócio Planejar. ainda. Eu falei, não, meu filho, já tá planejado já. Eu já Tem que estudar, planejei. tem que planejar. Ele fala muito isso, que tem que estudar, tem que planejar. Só que assim, eu já venho projetando aquilo ali há muito tempo, pensando, analisando os fatos, analisando o mercado. E como a gente falou inicialmente, né? Empreender não é algo palpável, é algo que é como se fosse um tiro no escuro, né? Não tem jeito. Todo empreendedor, uma hora, vai ter que fazer uma loucura, mas é uma loucura boa, viu? Para você não me entender mal. A loucura boa é em questão de arriscar, de acreditar no seu projeto, de buscar, de dizer com toda certeza e palavra que aquilo vale a pena, que vai acontecer, porque a, a nossa visão se torna meio que louca para o mundo externo. Quantos já não me chamaram de maluco, de louco? Rapaz, você é doido, isso aí não vai dar certo, não. E eu falo, vai dar certo sim, porque os nossos olhos, né, diferentemente do empreendedor, da pessoa comum. Você também concorda com isso? Discorda? O Léo, eu vejo o seguinte, o empreendedor não é que ele enxerga diferente da pessoa normal. É que ele tem um olhar de empreendedor no sentido do negócio, né? Então, o que é que faz o cara pensar diferente? É você enxergar as oportunidades. Um outro exemplo, eu estava ontem cortando o cabelo com um rapaz e ele me falou do ponto e tal, e falou que tem que surgir um outro ponto para ele mudar. E aí, pô, lá mais aluguel é o dobro daqui. Eu falei, quantas pessoas passam aqui e quantas pessoas passam lá? Você consegue atender quantas pessoas aqui, quantas pessoas você vai conseguir atender lá? Essa outra cadeira que está vazia aí, se você tiver um outro cara lá trabalhando com você, quanto você vai faturar? Então, é esse olhar que o empreendedor, com um olhar diferente, ele tem que ter. Sim. Né? Ele tem que ser, em algum momento, tem um momento de loucura, ele tem que arriscar. Tem que ser ousado. Tem que ser ousado, tem que arriscar. Então, vocês que nos assistem, tem que ter um cálculo. Vocês têm que fazer um cálculo do que você já vive. Quando você não tem nenhum negócio e vai colocar é uma coisa, mas se você já vive uma realidade, como esse cabeleireiro, ele vive uma realidade dele, ele já tem uma base, eu já tenho uma base aqui. Aqui no doutor, passa X pessoas, tem X salão. Se eu for para tal local, que vai ter muito mais pessoas passando, muito mais cliente, o espaço vai ser melhor, a circulação mais visível, você vai vender mais. Então, é enxergar algo fora, é como se enxergar algo fora da curva. Isso. Então, empreender é isso, é você acreditar em você e trazer algo diferente. Engraçado que a minha esposa, ela fala, né, que eu sou fora da caixinha. Eu falei, não, minha filha, eu não sou fora da caixinha. Eu sou fora da curva, fora de tudo que você estiver pensando, pronto.
eu doido, sou doido mesmo. Eu atiro bem alto que é para chegar pelo menos perto. Eu Isso acho aí. que todo empreendedor tem que ter isso, porque senão você se torna monótono, né? E Verdade. fica naquilo ali, naquela mesmice. Então você tem que acreditar no seu projeto. Se você não me convence, você empreendedor, você não me convence do seu projeto, do seu negócio que vai dar certo, porque eu, como talvez o seu futuro sócio ou seu cliente, eu vou acreditar em você. Então, o primeiro passo é você acreditar em você. Se passar verdade naquilo que você está falando, segurança, porque o teu cliente vai querer isso. Ele vai querer segurança, Com certeza. Com certeza. correto? Muito bem, ótimo. A gente entende também que esse mundo do empreendedorismo não é fácil, mas a fé e o propósito, né, ajudam a gente a manter um foco e uma direção. Não é isso? Correto. Nathan falou Sim, uma sim. coisa muito interessante agora, né? Porque além de você enxergar algo, você tem que ter a fé. É. Porque sem a fé, A Bíblia vai dizer, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, não se vê. mas que se esperam. Então a fé é É muito importante. importantíssimo. Importante. Sem a fé você não vai conquistar, você tem que ter fé. Então, no momento que você tem fé, acredita primeiramente em você e tem fé e você vai conquistar o mundo aí. Vai conquistar E você mais. acredita que a sua fé também te ajudou e te guiou no mundo dos negócios? Com certeza, Nathan. Sem a nossa fé, eu não estaria aqui. Nós não estaríamos nem aqui hoje sem a fé. A fé é acreditar, literalmente. A fé é acreditar. Acreditar e a gente fica assim. Quando eu falei para minha irmã na Espanha que eu nasci para ser dono do meu negócio, ela disse: "Não, você não vai para lá agora não". Eu falei: "Vou". E olha que ela pagou minha passagem naquela época, muito dinheiro na época. Eu falei: "Eu vou e vou lhe pagar a sua passagem o mais rápido possível". E eu voltei e com 3 meses eu paguei a passagem dela, que ela pagou para mim. Então, eu acreditei, tive fé e sem a fé, velho, infelizmente a gente não vai viver bem. Não chega, né? Não chega. Tem que ter fé. E sua irmã aí eu vejo não como alguém que não acreditava no seu potencial, né? Mas quando se trata da família e você fala que você quer empreender, as pessoas tentam te proteger, entre aspas, né? Eles querem te levar para algo que eles acham que é mais seguro, né? Um emprego, você tá ali com sua CLT, mas só que assim, quem realmente empreende, tem o dom do negócio, ele não aceita isso. Não tem como aceitar. Então a gente Verdade. que é ousado, vai para cima. Então o papel da sua irmã não é nem como uma pessoa negativa, mas sim uma pessoa que está querendo trazer uma segurança na mentalidade dela. Verdade. Porque assim, no pensamento dela, provavelmente ela disse, pô, vai voltar lá pro interior de novo. Sim. Só que ela não pensou que eu voltei com a chave virada. Né? Antes de eu ir, eu entrava na marcenaria às 8h30 da manhã, 11h40 já ia almoçar. E eu vi que isso não ia funcionar. Você então meteu mão na massa no Botei a mão início. na massa e Trabalhou montando mesmo. trabalhei montando lá na Espanha e aqui também. A gente chegando, a gente conhece todo o processo e a gente viu que é trabalhando que a gente conquista. O seu atendimento ao cliente no início. Hoje você vê que fez muita falta lá no início? Ou você acredita que você mantém um atendimento ao cliente ainda? Mantém o atendimento do mesmo jeito, Do mesmo certo? Porque a jeito. gente veio capacitando, melhorando o nosso processo. E lá no início, como você perguntou aí do início, a gente ia comprar matéria-prima, nós ia cortar na fábrica, nós ia aprontar todo, ia botar no caminhão, nós mesmo ia montar lá na casa do cliente e fazer todo o processo. Hoje a gente faz um processo melhor, às vezes. A gente dá o atendimento e aí passa o projeto para a fábrica pronta, outra pessoa já entra em contato com o cliente, já agenda a entrega dele, a equipe chega lá toda uniformizada para entregar um produto melhor.
Então, isso é muito bom, a gente crescer, evoluir e trazer muitas pessoas junto conosco para evoluir no mercado. Ótimo. É isso que você falou, Davi, né? Eu estava lembrando das minhas experiências no meu ramo, né? Essa logística que você falou aí, creio eu que para você é algo muito gratificante. Aquela realização, né, de quando a gente pegou algo que não tinha nada, né? Você trabalha com móveis planejados, então você chega lá, tá aquele quadrado, né? Aquele vão lá. E não tinha nada naquele ambiente, e você produz, né? Faz aquele projeto, depois tem toda a logística de você trazer aquele material para cá, para o cliente, instalar, e creio eu que a realização é algo que mexe assim com o coração, né? A mentalidade, e acelera e dá mais gás para continuar. Com certeza, com certeza. Empreender é isso, é você entregar o seu melhor para o seu cliente. No momento que você entrega o melhor para o seu cliente, o resultado, ele vem. Sim, O resultado financeiro, ele vem, a realização vem e o sonho vem junto. Certo? Então, empreender é isso é aí. isso aí. É isso aí. É só para quem ama fazer o negócio mesmo, né? É fazer a coisa acontecer. Não é só para quem quer, não. É para quem gosta do negócio. Isso aí. Agora você, com sua vasta experiência no negócio, vou te fazer uma pergunta que com certeza já teve na mente de muita gente, de quase todos os empreendedores, acho que 98% já pensou. Quero ver se você também, que está em casa, se você já pensou assim também. Você já pensou em desistir em algum momento da sua caminhada do empreendedorismo? Quem dizer que nunca pensou, ele tá errado, viu? Quem nunca, né? Isso, já pensou sim, porque as dificuldades vêm. Sim, os gigantes, né? Os gigantes vêm, só que eu aprendi o seguinte, essa vai ficar bom para você. Quanto mais dificuldade, mais você conquista. Sim, sim. O gigante que era tão alto, tão grande, né? As vitórias, né? Isso. Os Então, resultados vai assim, ser na mesma proporção ou então, assim, maior. as dificuldades vai vir para você todos os dias. E você precisa aprender com isso. Dificuldades vamos ter todos os dias, vai ter problema de pessoas, maquinário, alguma coisa, uma pandemia pode vir de novamente. Sim, Então, assim, o problema eles vão vir. sim, Só que com o correto, problema você aprende. exato. Você renova as forças, você fica mais, como é que se diz? Mais protegido, Robusto. mais robusto. Então, aquilo ali vai lhe trazendo mais solução, mais, como é que se diz assim? As dificuldades e o momento de você pensar em desistir, aí você também olha para trás. Peraí, se eu desistir agora, e o que eu fiz? Sim, Então, e outra coisa, quanto mais você cresce, mais dificuldade vai vir, mais desafio vai vir, mas vai vir também muitas conquistas e muitas realizações. correto. Eu gostaria também, né? Meu sócio Natanael, passar essa pergunta para ele também, que está fazendo parte aqui da nossa mesa. E ele, como empresário, eu quero ouvir a opinião do Natanael. Quais foram os seus maiores desafios, seus maiores gigantes na caminhada do empreendedorismo antes de eu te conhecer? Maiores desafios. O maior desafio foi começar sozinho. Então você quer dizer que um empresário, desculpa, um sócio seria algo que poderia te ajudar aí a alavancar na tua iniciada? No teu início? Poderia e também poderia atrapalhar. Eu acredito que, assim, como eu iniciei sozinho, lá na frente que eu fui entender que eu precisava de um sócio. Preciso de alguém para caminhar junto, para dividir os lucros, que é coisa boa, mas também dividir os Bom demais. prejuízos, né? As pancadas As que dores vêm, de responsabilidade, cabeça, a né? responsabilidade. Com certeza. Mas o iniciar sozinho foi fundamental também. Para mim foi fundamental. Sim. Porque vinha alguém fazendo proposta, "Ei, vamos trabalhar junto?" Eu falei, eu acredito que não é o momento. Porque era muita dificuldade, era muita dificuldade. Você meter mão na massa, você ir para cima e fazer e vai. E de repente você passa um ano, passa dois, passa três, você não vê o tempo passar.
você não tira férias, você não sai com a família. O tempo está Correto. passando. Verdade. Quando você consegue adquirir uma certa estrutura, até financeira mesmo, você entende que, não, é de fato, eu preciso dar uma segurada. E você começa a procurar ao redor alguém para te ajudar, mas você, às vezes, não encontra. Até, às vezes, também falta visão, né? Porque para você ter um sócio, você já tem que ter um sócio que já tem uma mente equilibrada. Que pensa como você pensa, que não tem o medo que todo mundo tem. Que o empreendedor, se ele tiver medo, o medo vai bloquear ele. Isso é verdade. E eu vi uma frase O também medo muito... complicado. O medo é muito complicado. Eu vi uma frase muito interessante que diz: cuidado com o medo. Ele adora roubar os sonhos. O medo paralisa, né? O medo para. Deu medo, para. Não tem jeito. Não tem esse que... E pensar em desistir, meu Deus do céu. Demais. Já pensou, né, Natanael? Acho que no ano, umas 40 vezes ou mais. Pelo menos uma vez por mês era o mínimo. No mínimo, pelo menos uma vez no mês. Não, Para não, carimbar o mês ali. Mas é gratificante, entendeu? Isso aí eu fiz essa pergunta porque assim, eu acho que todo empresário já passou por isso. Quando vem os gigantes, né, as dificuldades que são muito. Empreender no Brasil é muito difícil. Você está num país que são um dos campeões em impostos, né? Imposto e às vezes Taxas. falta um pouco de mão de obra também, né? Acho que o Davi tem bastante assunto para falar sobre mão de obra e governo, né? O governo a gente carrega nas costas. Complicado, verdade. Correto. Ontem eu tava vendo um vídeo e o cara falava assim, qual é a maior dificuldade hoje para o nosso país no sentido de... Aí ele falou duas dificuldades que é bem interessante, que é a de tecnologia, certo? E de pessoas, né? Porque você não encontra, e aí ele deu um exemplo, poxa, a gente poderia, com isso que nós estamos fazendo aqui, fazendo podcast, passando as experiências, isso ajuda a muitas pessoas. A mentoria é gratuita, né? Então ajuda muitas pessoas a enxergar diferente. Então, quando você enxerga diferente, você traz um resultado melhor. Então, as pessoas precisam aprender isso. Precisam saber que o mercado não está tendo mão de obra e precisa se qualificar. Então, eu vejo que o Brasil ele vai passar por um processo aí que a mão de obra ela vai ser valorizada. Por que ela vai ser valorizada, como na Europa? Por que ela vai ser valorizada? Porque não tem mão de obra qualificada. E os que tem, vai cobrar melhor. Se ele também for um profissional qualificado, que isso é importante, organizado, que ele faça o serviço na casa do cliente com muita responsabilidade, né? Então, o serviço dele vai se tornar mais caro, vai se tornar mais valorizado. Então, essas duas dificuldades aí que a gente vê que é tecnologia. Se a gente não melhorar o nosso país em tecnologia para se tornar uma grande potência, os outros países vão tomar conta. Sim. Então, a gente, como o nosso Brasil é um Brasil, eu vejo assim, que o nosso país é um país, como é que se diz? Com várias culturas e com várias riquezas que às vezes foi mal explorada ainda. Então, se as pessoas começarem a pensar diferente, não pensar só o hoje, pensar no amanhã, se planejar, as coisas vão acontecer. E você que está aí, que quer ser próspero, vai ser muito mais. Eu costumo falar, né? Você falou sobre outros países, a cultura de outras pessoas que vieram para aqui, né? Que aqui temos muitos imigrantes, né? Houve um tempo que eu queria muito sair do Brasil. Queria muito sair do Brasil porque eu vinha um mundo diferente, né? Hoje com a internet facilita isso. Só que depois, estudando o Brasil, estudando a Europa, outros países, eu entendi que eu estou num dos melhores países deste mundo. Porque sempre na roda de amigos ali, né? Amigos, empresário, família, que eu também comento com minha esposa, meu filho de 10 anos, o Levi, né? Eu já ensino ele a empreender desde hoje. Desde hoje já ensino a empreender. Então eu falo que a gente está num dos melhores países do mundo. Porque nosso Brasil é rico. Nosso Brasil é rico em ouro,
em petróleo, o lítio, né? Tanto é que tem uma empresa agora, né, chinesa, como a gente sabe, está aqui se instalando aqui e produzindo, né? Então, por que eu fico pensando assim, a oportunidade não chega para nós brasileiros que estamos aqui para tornar esse país uma grande potência? O que me dá a entender é que parece que o empresário é um grande vilão também para o governo. Só que, na verdade, estamos aqui para alimentar a máquina cada vez mais, né? E se o que eu vejo esse déficit, né? Essa dificuldade, que se o país investisse mais nos empresários, eu acho que teria um país melhor. E também tem a questão da cultura política, né? A política do nosso país é meio complicada, porque eu vejo um país com grande potencial, um país Demais. muito rico. Aqui você planta no inverno, você tem. Se você plantar no verão, tem, porque você pode irrigar, mesmo no Nordeste, né? Se você fizer irrigação, ela dá o ano todo. Isso mesmo. Então, um país que é rico em agricultura é o celeiro da Europa. O Brasil é o celeiro da Europa, concorda Isso mesmo. comigo? Isso mesmo. Aqui nós exportamos carne, exportamos soja, exportamos ouro, exportamos tudo que é produto, certo? Então, por que o Brasil não se torna um país melhor? Eu queria deixar essa pergunta para você. Por que o nosso Brasil, hoje, ele não é um país melhor com o potencial que ele tem? Será que por causa da política? Será que por causa de nós brasileiros que ainda não aprendemos a mudar a nossa mentalidade? Então, com esse podcast aqui, eu queria aproveitar e convidar a você, administradores do nosso país, você, pessoa física, pessoa jurídica, para fazermos, né, alguma coisa que venha mudar esse país, porque potencial ele tem muito. Demais. Tem muito potencial, grande demais. É um país muito grande, com muito potencial. E, pelo visto, quem só enxerga isso é os europeus. Porque eles saem de lá dos seus países e chegam aqui grande. Você falou uma coisa Investimento. importante quando a gente... Que eu acho que governo, empresário, empreendedor, ele tem que somar e não dividir. Sim, De quando eu tenho empresa, eu nunca recebi uma visita de alguém do governo para dizer assim, poxa, rapaz, você está pagando X de imposto, vamos ver aqui um projeto para melhorar o seu negócio, para trazer algo a mais, e sim para cobrar. Para cobrar. aí eles são, Então, eles são assim, fera. é um país que a gente... Por que isso acontece? Porque o que a gente está aqui passando essas informações para vocês é para ajudar você a melhorar. Então, eu acho que o governo, se ele tivesse uma parceria saudável com os empresários, que ele tem os dados lá, ele Sim, tem as informações, ele tem os bancos que poderia potencializar, fomentar o pequeno empreendedor, o cara que está sonhando mais alto. Às vezes ele tem uma franquia e quer ampliar aquela franquia, então ele poderia contratar uma empresa de consultoria e o governo injetar, vai gerar mais imposto, vai gerar mais renda, vai gerar mais emprego. Então, exatamente. até hoje, eu nunca recebi uma visita para dizer assim, que vocês estão precisando aí de projeto para a gente ampliar. Sempre a iniciativa partiu de nós para ir buscar, para ir atrás. E com Certo. muita dificuldade, né? E às vezes você encontra algumas portas abertas, como eu fui em busca de um projeto para financiar uns maquinários para nossa fábrica e o gerente me perguntou quanto eu tinha tempo de mercado, para que eu queria aqueles maquinários. Conversa rápida, perguntou meu faturamento e o projeto deu certo, foi rápido. Então você encontra pessoas boas também que quer ver a coisa crescer, quer desenvolver. Então que a gente possa somar. Eu acho que quando você compartilha ideias boas e fomenta algo novo, a gente só tem a crescer. Eu, como muitos brasileiros, eu comecei sem CNPJ, obviamente. Como todo mundo começa quase. Todo mundo começa. Quando eu fui abrir meu CNPJ, foi que eu entendi o valor que tem o meu trabalho. Porque eu já não poderia mais continuar cobrando o que eu estava cobrando. Tinha que mudar essa situação, porque entrou as taxas do governo, impostos, contador e por aí vai. E aí eu entendi, ali eu entendi. Isso foi em 2014. Minha virada de chave foi quando eu abri o CNPJ
E entendi que agora não dá mais para trabalhar do jeito que eu estava trabalhando. Verdade. Preciso melhorar a qualidade e preciso entregar melhor o meu produto, o meu trabalho, minha mão de obra, minha prestação de serviço. E foi com o governo que eu aprendi isso. Isso é Por incrível que verdade. pareça, o governo, com as suas taxas, com seus impostos, me fez entender que eu preciso melhorar o meu ganho também. Eu não Verdade. posso continuar cobrando mais do que eu cobro, porque eu era CPF, não tinha compromisso nenhum, não tinha responsabilidade nenhuma. Agora, com o CNPJ, eu tenho uma responsabilidade muito grande e não tenho mais condições, porque eu preciso pagar o contador, preciso pagar os impostos, preciso pagar as taxas que vêm. Os E encargos. agora, como é que eu vou fazer? Verdade. Foi aumentando o meu valor do meu serviço. Verdade. É O isso aí. governo, para mim, não foi um vilão. Foi alguém que me ajudou a pensar diferente. É isso aí. Me ajudou a pensar diferente. Que bom, né? Que para você foi assim essa experiência, porque o que eu falo com relação ao governo é que acho que às vezes falta um pouco de incentivo, né? Eu acho que o nosso governo ele poderia incentivar mais o pequeno e grande e médio empreendedor. Não estou dizendo que o governo vai dar. Eu quero dizer que vai estar te ajudando, certo? Te dando melhores condições para você poder crescer, né? E todo mundo cresce. Se a empresa que está do meu lado, ela cresce, automaticamente, querendo ou não, indiretamente, eu vou crescer Vai crescer também. também, Porque com ali está certeza. passando clientes, ali estão passando pessoas que possivelmente também pode virar meu cliente. Então, Com quando a gente soma, né, vai criando aquela bola de neve do bem. E eu acredito muito no meu país. Acho que eu estou num dos melhores países deste mundo, porém a gente tem esses problemas que dificulta muito a A vida do logística da empreendedor. vida do empreendedor. Eu acho que com relação a impostos mesmo, acho que a gente paga muito imposto, né? Até porque nós temos um dos mais caros impostos do mundo, um dos é o nosso. Então eu acho que dá para melhorar. Dá sim, com Acredito eu certeza. que dá para melhorar sim. Agora, na sua família, como é o seu relacionamento com os filhos, futuros netos? Já tem neto, não? Não. Então, Eu pronto. tenho- Então, com Eu filho, sou casado, né? Graças a Deus. Tenho 3 filhos. Um já trabalha comigo, né? Já está na empresa. E os outros ainda estão só estudando. E a base de tudo é família. Eu acredito assim, certo? E sem a família, nós não somos nada. verdade. Eu penso assim. Quanto à sua fé cristã, como é que ela tem auxiliado na sua vida, nas suas tomadas de decisões? Você considera isso algo importante ou algo mais relevante? Importantíssimo, né? Nós temos que ter a fé em Deus, certo? Sabermos que todos os nossos projetos, sem uma direção divina, se torna em nada, Sim, certo? E eu acredito que cada um de nós viemos aqui para a Terra com um propósito, correto. certo? E eu acredito que eu vim com o propósito de ajudar as pessoas virar a chave, né? Se tornar empreendedor, acreditar em ser uma pessoa melhor. E é isso. Muito bom. Agora, a gente não vive só de acerto, né? Eu quero fazer uma pergunta que, se o empreendedor ainda você empreendedor não passou, vai passar. Qual foi o erro mais valioso? Aquilo que você fez na empresa. Puxa, errei nisso aqui, mas isso acrescentou no seu conhecimento, ou em qualquer outra área. Você já errou alguma vez e isso acrescentou para você? Ou só teve prejuízo mesmo? Não, errar, a gente como empreendedor erra, porque a gente arrisca, né? E assim, eu não venho aqui na minha memória algo que eu arrisquei, deu errado, tomei aquele prejuízo. E até hoje eu lembro, eu não me lembro. Tudo que a gente tem feito, graças a Deus, tem dado certo. Pronto, que bom. Né? Tem Porque dado certo. assim, às vezes a pessoa não empreende, né, com medo de errar. Então, Agora, uma coisa eu te digo, eu tenho muito me espelhado nos outros. Tenho olhado muito como é que vive o outro comércio, espelhado,
Olhar o outro comércio não é você invejar o outro comércio, mas analisar por que fulano está fazendo dessa forma e está dando certo. Então você vai se espelhar para você não errar. Que podemos falhar, nós somos falhos, certo? Então eu penso dessa forma. Correto. E converso muito com as pessoas para poder aprender, né? Aprender e errar menos. Experiência. Eu fiz essa pergunta porque, assim, você empreender, é normal que você erre, né? Todo mundo erra. Não tem aquele projeto que foi perfeito. Não é para mim, acho que não existe aquele plano perfeito. Então, para você que tem medo de errar, é algo comum, faz parte da vida. E isso não quer dizer que você deve desistir porque você errou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O importante é você sacudir a poeira, levantar e tô forte de novo. Isso E mesmo. nada melhor do que um dia após o outro. Tem Isso dias mesmo. que a gente dorme, né, meio preocupado, angustiado, bravo, porque o cliente te ligou e te esculhambou todinho, às vezes até por uma divergência de informação. Então, às vezes acontece dessa, né? Mas para quem gosta, eu acho que é algo gratificante. E os erros acabam se tornando experiência. Eu falo que se tudo der errado, ainda assim deu certo, porque eu levei experiência. Verdade. Aprendeu. Aprendeu. Se tudo deu errado, aprendeu. Não vou errar mais naquilo de novo. Foi o que eu estava falando com o Natan hoje, foi, Natan? Hoje eu estava comentando com ele que hoje foi ontem. Se deu errado, a gente aprendeu o que foi que deu errado, a gente não vai errar mais. Não vai errar mais. Verdade. Não voltar a cometer o mesmo erro. Verdade. Exato. Tentando, deu errado. Tenta foi de experiência. Tenta de novo, Tenta de novo. Empreender também envolve isso, né? Envolve sim. Isso. Empreender, às vezes você erra. Né? E aí é porque tentou acertar. Perfeitamente. Então é isso. Hoje mesmo, pela manhã, uma cliente mandou uma mensagem e tal. Acho que você deveria trabalhar dessa forma, assim, assim, assim. Eu falei, você trabalha com outro segmento, você não trabalha com esse. Mas agradeço pela sua indicação. Depois a gente conversa sobre esse assunto pessoalmente. Porque às vezes você está do outro lado falar é uma coisa, você está na prática é outra. Né? Então, eu sempre busco aprender todo dia, melhorar o processo, porque a gente vive num país competitivo. Então, você precisa todo dia aprimorar, melhorar e entregar o melhor. Quando você entrega o melhor, independente, o resultado vai vir. Eu também passei por isso. Sim. Um cliente ou alguém olhar para você e falar, rapaz, você devia trabalhar dessa forma. Mas a sua resposta foi boa, porque assim, a pessoa não trabalha com aquilo, o ramo dela é outro, as experiências são outras, as cobranças são outras. Isso. E a gente que está vivendo na pele, passando todo dia, tendo experiências, a gente sabe que o que a gente está fazendo, às vezes, pode não estar certo. É verdade. Precisa melhorar, precisa, porque a nossa visão precisa sempre melhorar. Mas isso daí é, de fato, uma resposta muito interessante. Eu gostei da resposta. Gostei da resposta. Seu ramo não é esse. A pessoa não tem experiência. Então, quando você vai ter experiência, é outra coisa, né? Outra realidade. Totalmente. E, às vezes, você compartilhando, conversando pessoalmente, você conta do seu ramo, a gente bate um papo, o meu é assim, o meu é esse, e a gente, às vezes, a experiência dele vai somar para mim, a sua vai somar para mim, a minha vai somar para você, e é isso. Então, quando você fala de parte é uma coisa, quando você vai para a prática é outra coisa. Totalmente. Certo. Porque só conhece as dores quem tá realmente quem no tá negócio, passando, né? Só quem sabe a dor é você. Você tá sentindo a dor, você tá doente, pronto. Eu posso até imaginar o que você tá passando. Imagina, aí ela tá com uma perna ali machucada, caiu, se ralou todinho. Eu posso imaginar, deve estar doendo. Mas você só sabe mesmo quem tá sentindo a dor, quem tá na pele. Isso mesmo. Entendeu? Eu queria saber de você, com toda a sua experiência desses anos, tem algo que você faria diferente hoje se tivesse começando hoje, né? Exemplo, toda a sua experiência de lá até aqui, você faria algo diferente hoje com relação ao passado? Você mudaria alguma coisa? Sim, muita coisa. Poderia citar alguma coisa? Muita coisa.
Quando a gente fala assim, você mudaria alguma coisa, é porque você aprendeu, né? Correto. A experiência vai aprendendo, vai aprendendo. Então, assim, às vezes você fez um investimento que não era para ser feito. Uhum. Né? Então, quando você fala assim, para citar, o que eu pensaria de não fazer? Mas volto a ficha e digo assim, não, eu acho que eu não tinha como mudar porque já passou. Já passou. Literalmente. Não tem como mais voltar lá para trás, já passou. Fazer diferente. Então, é fazer diferente. Isso. É isso que ajuda a vocês que acompanham aí no canal, é aprender. Então, vocês que vão assistir, vão ver a experiência e cada dia mais a gente temos que aprender. Agora, eu gosto muito de passar o que eu passei. Sim. Cara, não faça isso. Essa semana um amigo meu me ligou, ele disse, cara, eu tô para comprar aqui esse ponto comercial, porque eu não quero pagar aluguel. Eu falei, mas vamos lá. Você está pagando aluguel de quanto? Aonde? Vale a pena você investir nesse imóvel? Olha fulano de tal, como ele fez. Ele ficou no ponto dele, no ponto do pagando aluguel, e ele pegou aquele dinheiro e investiu em outros pontos, e ele teve um aluguel melhor do que o que ele estava pagando aluguel. Então, por que você vai investir no aluguel? Se o próprio negócio não está se pagando o aluguel, pronto, cara. Aí ele, rapaz, abriu uma chave aqui na minha mente. Pois eu investi o dinheiro num patrimônio. Então pense melhor. Às vezes esse dinheiro você vai botar em outro local que vai gerar um aluguel melhor e você vai pagar aquilo ali mais suave. Perfeitamente. Então a gente vê isso nos grandes empresas que às vezes ele nem compra o ponto, ele aluga. Porque se a empresa não estiver dando lucro para pagar o aluguel, pode fechar. Correto. Então, é isso. É porque, na verdade, a sua visão aí eu entendi que aquele dinheiro usou, né, para fazer um investimento maior. Então, o poder de compra também dele foi maior, né? Então, ele pode explorar ainda mais, né? Ele pode alavancar ainda mais usando esse dinheiro que ele poderia comprar o ponto, né? E Potencializar o negócio. potencializar o negócio. Isso aí. Impulsionar, né? Impulsionar. Agora, a nossa última pergunta. Pergunta não, perdão, conselho. Qual conselho você daria para os novos empreendedores? Qual caminho você fala assim, ó, pode seguir por aqui que você vai ter sucesso? Ou você pode usar também você como um exemplo, né, no seu modelo de negócio. Qual conselho você daria para os novos empreendedores, aquelas pessoas que estão começando, aquelas que estão pensando em iniciar no ramo, no negócio, no empreender? Primeiro, eu quero dar um conselho para vocês, dar compartilhar ideias e ajudar você que quer entrar no seu próprio negócio. Primeiro, você tem que acreditar em você. Esse é um ponto. E o outro ponto é você fazer uma pesquisa do que você vai colocar, aonde você vai colocar e quem é seu público para você poder entregar o seu melhor. Então, primeiro, acredite em você, dê o seu melhor e vá em busca que você vai ser feliz. Ok, muito obrigado. Eu quero só te agradecer, né, pela sua presença, Obrigado, por ter Leandro. vindo. E é um prazer sempre ter você aqui. Espero que a gente possa marcar mais vezes, você trazer seus amigos, Novas experiências. novas experiências, tudo novo, né? Uma mentalidade nova, né? E você que está na sua casa, eu quero te pedir que se inscreve no canal, dá aquela curtida, aquele like, não perca os próximos capítulos e vamos seguir nessa, que a prosperidade começa na sua mente. É isso aí. Obrigado e até a Obrigado. próxima. Até a próxima.